Países do Ocidente estão preparando uma série de sanções contra a Rússia, que ordenou a entrada de forças militares em zonas separatistas da Ucrânia. O presidente ucraniano fez um apelo para que as nações não demorem e penalizem a Rússia imediatamente. Vamos falar sobre isso com Cecília Malan, que acompanha os desdobramentos dessa decisão da Rússia. Cecília, bom dia para você em Londres. O Reino Unido já está com sanções prontas. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. O primeiro-ministro britânico presidiu hoje cedo uma reunião de emergência do gabinete. Boris Johnson anunciou sanções com valor imediato contra indivíduos envolvidos na violação da soberania ucraniana. E daqui a 1 hora, mais ou menos, vai apresentar o plano ao parlamento. O líder britânico disse que espera mais atitudes irracionais de Vladimir Putin, mas que as sanções vão atingir em cheio os interesses econômicos de quem sustenta a máquina de guerra russa. Ontem à noite, Boris conversou com o presidente ucraniano e prometeu apoio e mais armamento de defesa. Volodymyr Zelensky pediu que os países do Ocidente não esperem a situação sair do controle para impor sanções. Ele convocou o embaixador russo para dar explicações e ainda ameaçou cortar relações diplomáticas com a Rússia. Mas Zelensky também tentou temperar a resposta com um certo equilíbrio ao dizer que não acredita que a Rússia vai declarar uma guerra em larga escala contra a Ucrânia. Agora há pouco, em Berlim, o primeiro-ministro alemão confirmou que o novo gasoduto que liga a Rússia à Alemanha não vai mais abrir. Uma das maiores consequências econômicas anunciadas até agora. E, neste momento, embaixadores da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para discutir um novo pacote de sanções em nome do bloco. O anúncio deve vir hoje à tarde. O ministro do Exterior da Rússia minimizou essas reações do Ocidente, ironizou que sanções seriam anunciadas independente do que acontecesse. Sergei Lavrov disse que não quer piorar as relações com a Ucrânia, mas pediu que o mundo reconheça as áreas separatistas como estados, algo que a maioria dos líderes ocidentais deve se recusar a fazer. Agora há pouco, o Kremlin disse que o mais importante é proteger a população dessa região das provocações constantes das tropas ucranianas, o que o Ocidente avalia como um possível pretexto. Mais cedo, Vladimir Putin assinou o decreto que formaliza a entrada de militares russos no leste da Ucrânia. Analistas ocidentais descreveram o discurso do líder russo como uma revisão da história, com palavras ameaçadoras, tom raivoso e impaciente. Na visão de mundo de Vladimir Putin, a Ucrânia nunca foi uma nação soberana. Ele acusou as autoridades em Kiev de serem fantoches dos Estados Unidos e falou até de assuntos internos do país, como o aumento de gastos e o desemprego. Putin também disse que a Rússia foi roubada depois do colapso da União Soviética em 1991. O presidente russo mostrou ressentimento com o Ocidente. Vocês nunca quiseram que fôssemos amigos, mas não precisavam nos tornar inimigos. Putin não esconde que enxerga a expansão da OTAN como uma ameaça aos russos. Daí a insistência dele em dizer que suas preocupações com segurança estão sendo ignoradas. Ele exige que a Ucrânia não participe da aliança militar do Ocidente. 2 semanas atrás, em Moscou, o presidente francês falou em corrigir erros passados, dando a entender que o Ocidente deixou sim a relação com a Rússia azedar. Não adiantou. Putin quer mais. E num gesto unilateral, reconheceu as 2 regiões da Ucrânia que vivem em conflito armado há 8 anos e são controladas por rebeldes pró-Moscou como estados independentes. Potências ocidentais denunciaram o gesto como uma violação de leis internacionais. As Nações Unidas e a União Europeia consideram que a Rússia atacou a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. O governo ucraniano alertou que a decisão é uma escalada aguda da situação. E os Estados Unidos anunciaram sanções para sufocar a economia na região separatista.
Agora, ou Vladimir Putin espera para ver o próximo passo do oponente, ou ele avança na ação militar. Enquanto isso, agências internacionais já mostram que tanques de guerra sem identificação de origem foram deslocados para uma das áreas separatistas, sob o descarado pretexto de manter a paz. Vamos entender mais dessa crise. O centro de toda essa história está no leste da Ucrânia. Aqui no mapa a gente vai destacar, essa é a região de Donbás, que fica bem colada na fronteira com a Rússia e que tem uma área similar ao do estado do Rio de Janeiro. Aqui estão duas províncias, Donetsk e Luhansk. Em 2014, rebeldes separatistas proclamaram a independência dessa região. A Ucrânia não reconheceu e há 8 anos essa área é palco de intensos conflitos. Há uma estimativa de que as duas províncias tenham cerca de 20 mil combatentes pró-Rússia. O governo russo, por sua vez, desde 2014, demonstra apoio ao movimento rebelde e, inclusive, concedeu passaporte para mais de 700 mil moradores da região. Mas ontem foi além e reconheceu, de fato, a independência das províncias separatistas e anunciou o envio de tropas para aquela região. Estamos de volta com novas informações sobre a crise entre Rússia e Ucrânia. Mas antes, quero só fazer uma correção. A gente agora há pouco falou sobre o impacto nas bolsas de valores. A maior queda da Bolsa de Moscou desde a anexação da Crimeia em 2014 foi ontem, quando o índice caiu mais de 10%, e não hoje, como a gente informou. Bom, e a gente volta a falar ao vivo sobre essa crise Rússia-Ucrânia com a Cecília Malan, em Londres. Cecília, o presidente Vladimir Putin se pronunciou agora há pouco. O que você tem para nós? Sim, Chico. Segundo informações de uma agência de notícias russa, Vladimir Putin disse que apoia a soberania das ex-repúblicas soviéticas, uma possível tentativa do líder russo de acalmar países que estejam preocupados em serem os próximos alvos do Kremlin. Putin disse que a Ucrânia é uma exceção, pois estava sob controle estrangeiro, uma referência à aproximação do governo ucraniano dos Estados Unidos e da União Europeia, aproximação voluntária, vale dizer. O bloco europeu mostrou união essa manhã em Bruxelas. Os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia detalharam as sanções que vão ser formalizadas ainda hoje. Centenas de políticos e autoridades estão na mira. O pacote também vai proibir o comércio com as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Essas áreas, inclusive, ficaram de fora de um possível acordo comercial entre a Ucrânia e a União Europeia, sufocando, portanto, a economia local. Ministros europeus do exterior se encontram à tarde em Paris para decidir outras reações. Um deles disse que a Rússia precisa sentir o peso da dor econômica para não ter incentivos de ir além. A ministra do Exterior aqui do Reino Unido acaba de orientar todos os cidadãos britânicos a deixarem a Ucrânia enquanto ainda há rotas abertas. O embaixador russo no Reino Unido foi convocado para dar explicações sobre a decisão russa de entrar na Ucrânia. Um porta-voz do governo britânico disse que ainda não vê sinais de uma invasão russa em larga escala, mas que a decisão de ontem pode ser um precursor. E o ministro da Saúde daqui disse que o dia amanheceu sombrio na Europa. Ana, Chico. E tenso no mundo todo, né, Cecília? O professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel, afirma que esse movimento feito pela Rússia agora se trata, sim, de uma invasão. O que aconteceu agora, recentemente, no caso da Ucrânia, de fato, é uma invasão, é a segunda invasão na Ucrânia desde 2014, quando tropas russas entraram na região da Crimeia. Agora, a diferença desta vez é que os territórios nos quais foram reconhecidos pelo governo russo e que em breve receberão tropas russas já não estão controlados pelo governo ucraniano. Isso quer dizer que as regiões os quais a Rússia agora ocupa formalmente já se declararam independentes e são controlados por rebeldes pró-Rússia.